continuando o nosso projeto, resgatando a história de Itapeva. Hoje eu estou aqui na residência do seu José Ananias. É José Messias Neto, mas é conhecido como José Ananias. Ele conta com 82 anos de idade, e casado com Dona Lúcia Pereira Messias. De casamento, eles têm 58 anos de casamento. Vive aqui na Serra dos Rodrigues, que é conhecida antigamente como Serra dos Rodrigues, mas atualmente conhece como Bairro dos Ferreiras. Então, ele vai relatar como que foi o início da vida, como é que se deu o início da vida, ele chegar até hoje, o dia de hoje. Seu Zé, então, agora se eu puder relatar como foi a história de vida de vocês, da família, de sua mãe, do seu pai. Certo. Então, eu passo para o senhor, o senhor pode... Então, relatando a história do meu pai. Meu pai, homem muito bom, muito amável dos filhos, homem que trabalhou muito e com uma grande dificuldade. No tempo do meu pai, da luta do meu pai, não tinha conforto, não tinha nada, não tinha carro, era só a cavalo. Meu pai e minha mamãe tinham problema de saúde, tinha eczema no seio, minha mãe era epilética e a minha mãe não pôde criar os filhos na roça. Meu pai foi preciso levar os filhos para Manducaia e ficou aqui lutando a vida com aquela dificuldade. E eu tinha que ir e voltar, tinha que sair daqui. Quando eu saía daqui da roça, da onde eu estou aqui no bairro dos Ferreira, já tinha escurecido. E antes de amanhecer o dia, ele estava aqui para cuidar das obrigações. Prosperou, foi um homem abençoado, comprou bastante terra. Então, aqui é o que tem acontecido. Meu pai faleceu, ficou nós aqui no seu lugar. Ficamos na fazenda dele, ele dividiu com a família, somos 5 irmãos. Pode falar o nome dos irmãos? Pode. O nome dos meus irmãos é Dorival, que é vizinho meu aqui próximo. É só um irmão homem. Tem mais a irmã Dionéia aqui próximo. E tem a Maria, a minha irmã mais velha, já não está aqui mais não. Então, e tem uma irmã que já é falecida. A irmã que é falecida é a irmã caçula. Inclusive, foi esposa do Zé MC da Rosa. José MC da Rosa, ele foi vereador, não perdeu nenhuma vez. Se eu não me engano, é 6 ou 7 vezes. Conhecido como Zé Timbiré. Conhecido como Zé Timbiré, então. Então essas são as coisas que... E, seu Zé, naquela época, ano de 1900, Itapeva emancipou em 62. 60, 61, 62. Emancipou e o primeiro prefeito na época era o Edu Valentim Vilaça. O senhor lembra? Não. Mas aí depois já foi o João Lemos da Silva, que é o Zico. Ah, isso aí, muito bem. E depois do Zico já veio o Wilton Monteiro. Aí com a vinda do Wilton Monteiro, o bairro dos Ferreira, que na época era um bairro populoso. Populoso. Tinha bem gente, Verdade. Então, naquela época, para que fosse uma disputa de uma eleição em Itapeva, os políticos de Itapeva, eles tinham como referência o bairro dos Ferreira e, na realidade, a família de vocês. O senhor pode contar como é que era a política na época? Então, na política na época, a verdade era que o meu cunhado, ele foi vereador todo o tempo em Itapeva, Só que meu pai morou em Cambuí, mas votava em Itapeva, tinha grande amor, como nós tudo tem até hoje, Itapeva evoluiu, de redor a gente tem bastante conhecimento, a parte, como é que se diz, a parte de cuidado de saúde, Eu também já fiquei em Cambuí, não tem lugar nenhum que possa comprar com Itapeva. Então essa é a história, essas são as coisas que a gente tem de Itapeva. E os filhos de vocês, está tudo em Itapeva hoje, está progredindo? Então, está tudo progredindo, os filhos.
Está lá em Itapeva, tem progrediu bastante. Um lugar muito abençoado, Itapeva. Nós amamos Itapeva. E comparando Itapeva de hoje com Itapeva daquela época, o que o senhor pode falar? Como é que, para aquela época, quando ficava doente, como é que fazia? Então, quando ficava doente, é a cavalo, né? Nós só andava a cavalo, não tinha condição. Mas aí ia para onde? Não, geralmente Itapeva. E quem lá que cuidava do doente na época? Naquela época. E eu parece que não estou. Não, lá o principal que considerava em tudo, como se fosse o médico, é o Joãozinho farmacêutico, para falar bem a verdade. Não é meio errado? O que você pode falar do seu Joãozinho? Fala um pouco dele. Ele tinha tudo de bom, ele tinha amor, ele cuidava com amor nosso. Quando nós ia lá, que nós precisava dele, ele estava pronto a receber, orientava em muita coisa, era sem par, não tinha outro para se comparar. Tá bonzinho? Então, isso aí é verdade mesmo, né? E, seu Zé, o que o senhor pode falar? Você pode passar uma mensagem para os jovens de hoje que não conhecem como foi a dificuldade dos pais antigos, dos antepassados, que lutou para deixar uma boa herança, uma boa vida para os jovens. E hoje, os jovens de hoje praticamente não conhecem. O que o senhor pode passar uma mensagem para esses jovens de hoje? O senhor que é um homem que prega a palavra, prega a mensagem. O que eu posso falar no jovem, que nós estamos passando por um tempo que aumentou muito, como se diz, a iniquidade. Então, está muito difícil do jovem viver, ter uma boa vida, ter um bom exemplo do pai, um bom exemplo da mãe, o dever dos pais e das mães, lançar todo o amor pelos filhos, para ajudarmos, porque o mundo não nos ajuda. O mundo está contaminado pelo pecado, contaminado pelo engano. Então, é isso que só Deus pode resolver essa parte. Os jovens de hoje que estão, tá vindo a nova geração, quer dizer, eles não conhecem, não conhecem. Então, o que o senhor fala no caso dos bairros dos Ferreiros, do bairro que os jovens hoje, se pudessem vir conhecer o bairro, para ver como é que é o bairro, como é que era antigamente, né? E conhecer o pessoal que trabalhou por Itapeva e trabalha ainda, né? Que nem o senhor sempre contribuiu, não o senhor, a família do senhor todo contribuiu para Itapeva, está hoje como está. Porque o pai do senhor, como falou, ele enraizou aqui no Ferreira, né? Teve uma grande propriedade e dividiu para os filhos. É verdade. Né? E todos os filhos, ele continuou. Houve prosperidade no filho. Ele não jogou fora. Né? Verdade. Ele continuou e está continuando até hoje. Né? Então, que os jovens de hoje tenham um pouco, que não... Porque hoje vem fácil, vai fácil, né? Verdade. Então tem que pensar muito, né, que o pai passou, né, para adquirir. É verdade. Né? Então, Sra. Anania, nós agradecemos, Dona Lúcia, né, e desculpa a gente estar aqui incomodando vocês, mas vocês são referência aqui no bairro. A família do senhor é uma referência. Ele falou que nem conheceu. É uma referência. Nem são aprovados, nós somos tão parente, né? Então, Sr. Zé, Meu pai considerou. fica aqui o agradecimento nosso, né? Então, E o senhor entra no projeto nosso, resgatando a história de Itapeva. Porque o senhor faz parte da história de Itapeva. Não só o senhor, como a família toda. A Nádia, a Joneia, o professor Durval. Itapeva, Durval, tudo está lá em Itapeva. Então, família todos ajudaram a Itapeva. Tem um que foi a professora, aposentou a professora aqui no Ferreira. Aposentou a professora, não.
Aposentou 3 irmãs minhas, pai, 2 professoras e a Nádia que trabalhou no coisa. Então, tudo para a prefeitura. Pra né? prefeitura, Então, colaborou, hein? Colaborou. A Nádia foi professora, A Nádia foi de professor, a Nádia não foi professora, a Nádia foi cuidadora. cuidadora. Cuidadora, e a Dionéia como professora e a Dionísio como professora. Então, todos eles lutaram, Lutaram para o bem, né? Bem, Porque uma professora não é para o bem. que na época os bairros tinham escola. É, o Que bairro tinha o escola. bairro era populoso. Os Ferreira tinham escola ali. E era professora, era É minha irmã, né? como é que chama? As duas, Dionéia e a Dionísio. Né? Joneia. Então, eles foram professor aqui. Então, Aposentou. trabalharam para o Itapeva. É, trabalhou com o tapete. Então, seu Zé, muito obrigado. Obrigado, dona Lúcia. Não, isso é um prazer. Né? E nós vamos seguindo em frente. E vamos fazendo o nosso trabalho, né? Resgatando a história de Itapeva, fazendo entrevista com as pessoas mais de idade do bairro, né? Onde tem uma história para contar. Então fica aqui o nosso agradecimento para a família do seu Zé Ananias, né? Zé Messias Neto, mas conhecido como Zé Ananias e Dona Lúcia. Muito obrigado.